Bom, e vamos seguir falando sobre a pandemia. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, decidiu prorrogar as medidas excepcionais adotadas em função da pandemia da Covid-19. As regras perderiam validade nesta quinta-feira, 31 de dezembro. A decisão de Lewandowski mantém o estado de calamidade e as medidas sanitárias decorrentes até que a Organização Mundial da Saúde ou o governo brasileiro atestem que a pandemia acabou. A prorrogação do panorama de exceção era um desejo dos governadores que afirmavam que o fim do regramento de exceção dificultaria a aquisição de equipamentos, a compra de vacinas nos estados e a contratação de profissionais de saúde. A decisão do ministro do STF foi tomada após um pedido do partido Rede Sustentabilidade. Entre os instrumentos legais que deixariam de valer caso a prorrogação não acontecesse, está a Lei 14.006 de 2020. A legislação obriga a Agência Nacional de Vigilância Sanitária a analisar em até 72 horas pedidos de registro de vacinas e medicamentos aprovados por agências estrangeiras de referência. A lei também é o que hoje permite que procedimentos médicos sejam obrigatórios, como exames, cirurgias e, eventualmente, a própria vacinação. E aí, Fiuza, começo com você. O que nos diz aí a respeito dessa decisão do ministro Ricardo Lewandowski? Esses dois trechos que você citou desse arcabouço legal, né, tanto em relação à Anvisa quanto em relação à obrigatoriedade até de exames, eles são dois atos ditatoriais, né? São duas medidas ditatoriais que não ajudaram em nada e não ajudarão em nada, porque nem vão vigorar dessa maneira, espero eu. Né? Porque vamos imaginar, a gente vai chegar no Lewandowski, mas vamos imaginar o seguinte... em 72 horas, a Anvisa considera que não houve tempo hábil para expedir um certificado de vacina. Aí, segundo essa lei que foi proposta pelo senador Antônio Anastasia, ex-governador de Minas Gerais, que até fez bom governo, fez bom trabalho parlamentar, mas entrou nesse surf da tragédia aí. Essa proposição legal que virou lei é absurda, porque o que ela diz é o seguinte: se a Anvisa em 72 horas não conseguir certificar, porque ela não considera o tempo suficiente para fazer todas as análises técnicas necessárias, a autoridade sanitária desaparece e está dada uma autorização tácita. Isso é um absurdo, né? Isso é justamente você revogar a ciência, você revogar a referência científica, que é a Anvisa. Então, isso é um estrupício legal, assim como esse outro aspecto da lei, da outra lei, na verdade, que foi aquela inspirada pelo Henrique Mandetta, né? Aquele personagem que a gente lembra muito bem, né? Que era o isolacionista máximo e que saiu do ministério se agarrando, se abraçando, dançando no ambiente aglomerado. Ele dançando pisoteando, sapateando na cabeça do povo, né? Ele não acredita em nada daquilo que ele ficou pregando, aterrorizando as pessoas. Ele é aí um dos inspiradores, formuladores dessa lei, e ela também não vai pegar, apesar do Supremo, e aí chegando aí no Lewandowski, que eles estão loucos para usar esse arcabouço legal para instaurar uma ditadura. O Brasil viveu em 2020 um meio caminho para a ditadura, não daquela origem que o pessoal dizia que viria. Vamos voltar aos anos de chumbo, nada disso. Ditadura do fascismo sanitário, né? Ditadura de fascistoides descendo o sarrafo de farda de força de segurança dos tiranetes locais, né? Encorajados. A gente viu o Wilson Witzel, né? O governador do Rio de Janeiro, dizendo aquele que abateria bandidos com tiro na cabeça e tal, fazendo coro com o Henrique Mandetta, Sérgio Moro e o pessoal do Supremo, João Dória, que é isso aí, eles dizendo que iam prender e arrebentar, que nem que já foi dito aí por um autoritário no passado, né? Prende e arrebenta. Então eles fizeram isso. Eles prenderam e arrebentaram a população, fantasiados de salvadores de vidas por medida sanitária. Então, esse arcabouço legal serviu para esse tipo de arroubo, né? E está aí de forma convidativa
sendo colocado como um auxílio para o lobby da vacina. Que vão separar as coisas. Existe uma coisa que é o anseio de toda a população, de todos nós, por uma vacina eficaz e segura, né? Que tem que seguir o percurso da ciência, da experimentação, da testagem para chegar a esse ponto. Não existe varinha de condão ainda, nem no STF. Mas eles querem fazer com que essa lei sirva para isso, para bypassar a Anvisa, por exemplo, e para levar. Você imagina, se aconteceu, né, quer dizer, esse regime de exceção, serviu para quê? Entre outras coisas, para o Covidão. Não, estão preocupados, não vai dar tempo de comprar, etc. Mas o que deu tempo, a gente viu, foi de roubar, né? Um roubo que foi disseminado por vários estados e municípios do território nacional. O governador do Rio de Janeiro, que eu citei, já foi afastado pela justiça de forma inédita pelo Covidão. Então, eu estou trazendo aí vários pontos, né, dessa lei que propiciaram só autoritarismo e roubo até aqui, né? Então querem usar essa ladainha fantasiada de lei para obrigar as pessoas a se vacinar e assim vender vacina e comprar e roubar, talvez, provavelmente, né? De novo. Roubar de novo, eu não estou fazendo acusação, não. Eu estou dizendo, se já roubaram, e estou generalizando porque foram tantos os casos, não foram? De Covidão, tem até um governador afastado e muitos processos em andamento. Então, isso é só uma constatação. Não fizeram isso? Essa atitude sem cabimento, inconcebível, né, entre seres humanos, que foi usar uma emergência de saúde para roubar dinheiro. Então, certamente tem muitos candidatos aí a usar esse arcabouço legal autoritário para roubar mais com as vacinas, né? Compra de vacina, olha a festa. Não era para ser festa, né? É uma emergência e é uma tragédia. Mas os ladrões transformaram isso em festa pecuniária, né? Então, o que a gente está vendo é o seguinte, vão tentar usar a obrigatoriedade para expandir a questão da vacinação. Só que a lei também diz que é precisa demonstração, a fundamentação científica para o exercício desse recurso legal, da obrigação. Então você tem que, por exemplo, demonstrar, você vai obrigar um cidadão a fazer um exame, né? Isso aí você vai se sentir em Cuba, na China, né? Na Venezuela. Mas eu acho que não chegaremos a esse ponto, porque a lei diz, bom, você precisa fundamentar a necessidade dessa medida compulsória, né? Não é uma ditadura assumida, é uma ditadura enrustida, né? Então, se ela está enrustidinha, a gente vai tentando aproveitar que ela, olha, mas precisa aqui demonstrar. Boa parte das medidas autoritárias não tem demonstração alguma, que é o que a gente vai falar mais adiante no programa sobre essa disputa aí com o governador de São Paulo. Então, esse arcabouço não serviu para nada, vai continuar não servindo para nada, e é claro que o Lewandowski quer aparecer como protagonista desse evento. Tayana, estado de calamidade prorrogado, queremos ouvi-la também. Olha, Vitor, mais uma vez, né, nós aqui falando do STF, aí colocando os seus tentáculos, né? A gente não fala nem canetas mais, porque já passou, né, do termo caneta, são tentáculos, porque o STF virou um monstro de 11 cabeças, 11 constituições, 11 opiniões, e todas as vezes muito, muito, muito diferentes da própria Constituição. O ano de 2020 mostrou aí, como o Fiuza muito bem colocou, né, o uso da pandemia não apenas como arma política, mas também como arma de corrupção, né, esquemas aí corruptos, o Covidão, e provavelmente, eu concordo com o Fiuza, daqui a pouco a gente vai ver o vacinão,
Não duvido nada que veremos o vacinão aí em 2021 com algum esquema em cima das vacinas. Mas o que deixa o Brasil e a sociedade agora está muito ligada no nome dos seus ministros, do STF, dos ministros do governo, e isso é uma coisa muito positiva, né, um dever cívico que a gente tem que ter, é que a autonomia e a independência das nossas instituições, elas não estão muito bem separadas, não, Vitor. É muito preocupante isso, porque a gente vê o judiciário legislando, a gente vê o legislativo empurrando várias prerrogativas ali, né, como uma batata quente para o colo do judiciário. A gente vê o judiciário colocando os tentáculos aí em prerrogativas do Poder Executivo, e isso preocupa muito, muito, porque voltando à nossa pauta anterior da própria retomada da economia, 2021, a gente vai precisar de muito investimento privado, a gente vai precisar de aporte aí, vários aportes do setor privado, nas pequenas empresas, nas médias empresas, no empreendedor, que muitos vão ter que começar do zero, né? Outros vão ter que sobreviver ali, juntar os cacos, o que sobrou, né? O pó do que sobrou de 2020 e tentar reestruturar aí suas empresas. E como que a gente vai trazer esse aporte financeiro, essa confiança financeira com essa insegurança jurídica absurda? O que é que chega no STF? Tudo chega no STF e, ao mesmo tempo, nada que a população anseia. Processos da Lava Jato, quantos? Em 6, 7 anos. 5 processos chegaram no STF, uma condenação, uma condenação onde, comparando aí com a primeira instância e com a Lava Jato do Rio, de Curitiba, quantas condenações? Em 7 anos de Lava Jato, uma condenação no Supremo Tribunal Federal, 5 processos apenas chegaram lá. Discute-se saquinhos de plástico de supermercado, a gente não vê, infelizmente, essa composição do STF de mãos dadas com a sociedade e, principalmente, com a Constituição e com a sua prerrogativa institucional. 2021 é ano também da gente começar a cobrar dos nossos senadores pelo menos um processo de impeachment aí desses ministros do STF.